Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem? Aqui é o professor Douglas Caldeira Jangarelli, professor responsável pela disciplina de Gestão Ambiental. E hoje nós teremos nossa aula número 10, uma aula que vai trabalhar um assunto muito importante, ainda mais nos dias atuais que nós vivemos. Estamos vivendo uma situação crítica em relação aos recursos hídricos, muito associado, intimamente associado com a questão da nossa matriz energética. Produção de energia no Brasil, ela é basicamente está ela está associada com a questão da produção de energia hidrelétrica, ou seja, então ela depende dos recursos hídricos para poder ali na usina gerar a energia através da movimentação da água, a movimentação das turbinas. Então, essa energia cinética da água que vai movimentar as turbinas vai gerar então a nossa energia elétrica. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante, que é a questão do controle ambiental da água e a questão do saneamento. Então, nossa aula número 10 é intitulada em Saneamento e Controle Ambiental da Água. A questão da manutenção e preservação desse recurso, ela é de fundamental importância, por quê? Porque a água ela é um recurso fundamental. Nós dependemos da água e ela é um bem necessário, um bem fundamental para que a gente possa, então, manter nossas atividades diárias, também para manutenção do controle de diversos sistemas. Nós temos associação direta com a utilização da água. É difícil algum tipo de atividade que não use de maneira direta ou indiretamente esse recurso. Então, algo que é fundamental para a nossa vida. Bem, dessa maneira, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar o saneamento e o controle ambiental da água. Vamos ver como está distribuída a questão do uso da água. E aqui a gente vai ver algo muito interessante e também preocupante, que é a distribuição da utilização desse recurso. Vamos também trabalhar o controle ambiental da água, e aqui destacando a questão da qualidade da água e o tratamento de efluentes. Após isso, vamos trabalhar assunto específico associado com o controle ambiental da água. E aqui nós vamos destacar a questão do sistema de tratamento de água, a questão da qualidade da água, sistema de captação da água, tratamento de efluentes e estação de tratamento de efluentes. Então, nossa aula está baseada nesses pontos e é isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Bom, agora a gente tem nosso momento de interação. Deixa um tempo aberto para que vocês possam fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas em relação à nossa disciplina, tá certo? Já voltamos. Bom dia, pessoal. Pessoal aqui no chat dando bom dia. Bom dia a todos. Bom, já que não surgiu nenhuma dúvida, a gente vai dar andamento à nossa aula de hoje e vamos aqui já iniciar a nossa aula trabalhando, então, o saneamento e controle ambiental da água. Primeiramente, compreender que a água é um recurso fundamental, ela é um dos principais componentes do nosso planeta e ela é um recurso natural que está presente em mais da metade da superfície do planeta. Por que a gente fala isso? Se a gente pegar ali a distribuição global da água, nós vamos ver que nos oceanos ela está presente ali, é o principal componente, e é esses espaços que nós temos aqui mais destacados no nosso planeta. Então, nós temos
essa grande quantidade de água que nós temos ali nos oceanos e que é a maior parte da superfície do nosso planeta. Um ponto importante é a gente compreender que a água que nós temos no nosso sistema, ela não diminui e também ela não aumenta, porque o volume total da água na Terra ele não aumenta nem diminui. Por isso que o fato de conservar esse recurso é de fundamental importância para evitar problemas com a escassez. E por que a gente fala que ela não aumenta nem diminui? Porque a gente está dentro de um sistema fechado, onde nós temos aqui o ciclo da água. Bom, então a água ela vai estar no estado de condensação, após isso ela precipita, e aqui ela vai então infiltrar, formando aqui as águas subterrâneas, também vai então percolar no solo, onde os vegetais vão utilizar, e nós temos que, com a energia luminosa, nós vamos ter o processo de evaporação, tanto das águas superficiais, os rios, os lagos, e também evapotranspiração dos vegetais e a transpiração da água que tem no solo. Ela volta, então, evapora, novamente vai ter esse vapor disponível na atmosfera, que vai se condensar. Então, nota que nós vivemos aqui num sistema fechado, num ciclo, o ciclo da água. Por isso que a preservação desse recurso é de fundamental importância, porque se a gente for contaminando, for poluindo, for degradando esse recurso, nós vamos perder essa fonte, ou seja, aquele recurso que foi degradado, ele não vai conseguir ser restaurado se não houver nenhum tratamento, e em algumas situações não tem tratamento para um nível de degradação alta que esse recurso atingiu. Então, por isso que a manutenção desse recurso é de fundamental importância. E, além disso, juntamente com o ar, o solo, a água, seja ela no estado sólido, líquido ou gasoso, que nós podemos encontrar naturalmente esse recurso nos 3 estados físicos da matéria, ou seja, a gente encontra água em estado sólido nas geleiras, por exemplo, isso de maneira natural, e vamos encontrar ela em estado líquido, ou seja, é a água mais comum aí que nós vamos encontrar aqui. Nós vamos ter acesso à nossa casa, nós vamos encontrar ela nos rios, nos oceanos, e também no estado gasoso, essa no vapor da água vai estar difundida ali na atmosfera, a umidade relativa do ar, ali então nós vamos encontrar ela nesse estado. Então nós vamos encontrar nos oceanos, nos rios, nos lagos, no subsolo ou então nas geleiras, e é um recurso natural fundamental para a nossa sobrevivência. Entretanto, pessoal, nós temos que a água ela deveria ser um recurso de acesso fácil para todas as pessoas que vivem no nosso planeta. Além disso, além de disponível, ela deveria estar, deveria ter acesso, essas pessoas deveria ter acesso a um produto com qualidade boa, ou seja, uma água potável. Caso não esteja boa a qualidade da água, a água ela pode ser vetor de um elevado número de doenças, seja ela decorrente da ingestão direta ou então da escassez, pode levar indivíduos à privação de hábitos higiênicos. Tanto a qualidade da água quanto a sua disponibilidade, elas são fatores determinantes para a saúde de um ser humano e do animal. Olha aqui que situação crítica que algumas pessoas vivem por causa da escassez da água. Olha só, essa criança tomando água diretamente de um poço, e nota que a gente percebe aqui diversas pegadas de animais, essa aqui, ó. Então é um poço que possivelmente os animais também utilizam ele para manter aqui a sua hidratação. E a questão é que muitas vezes os animais eles acabam evacuando nessa água, eles acabam tendo resistência a esse tipo de parasita, mas a população humana não. E olha que número alarmante, de acordo com a Unicef, a cada apenas 15 segundos, uma criança morre de doenças relacionadas à falta de água potável, de saneamento e de condições de higiene no mundo. Então isso é um número extremamente crítico, que a gente muitas vezes não tem a menor ideia de que possa ocorrer uma situação tão crítica.
como ocorre aqui para essas pessoas isso muito relacionado à região da África. Na Ásia também nós temos diversos problemas associados à questão da qualidade desse recurso. E quais são as principais doenças relacionadas à veiculação hídrica? Nós temos muitas, mas aqui nós vamos destacar algumas, são mais comuns, como a hepatite A, que é uma doença do fígado altamente contagiosa, giardíase, infecção do aparelho digestivo causada pelo parasita Giardia intestinalis. Então esse parasita ele fica ali na água e pode então, se a pessoa ingerir, contaminar. Amebíase é uma infecção causada pelo protozoário Entamoeba histolytica, que se instala no intestino e que impede a absorção dos nutrientes importantes. A febre tifoide, causada pela bactéria Salmonella typhi. Cólera, uma infecção que ocorre no intestino causada por uma bactéria que pode estar presente na água contaminada. Ascaridíase ou lombriga, uma doença muito comum, que é uma verminose causada pelo parasita Ascaris lumbricoides. Leptospirose, que é uma doença causada por uma bactéria presente na urina de ratos de esgoto, gato também. Então, são doenças comuns e que podem ser veiculadas pelos recursos hídricos. Bem, a disponibilidade e uso da água. A água, ela deve estar disponível em quantidade e qualidade para atender às necessidades básicas do consumo humano e desenvolvimento de outras atividades, ou seja, ela é um recurso considerado um recurso de uso múltiplo. E de forma geral, a água no Brasil ela está dividida entre 4 principais setores. E olha aqui que dado interessante e também alarmante por causa da quantidade de água que esse setor acaba demandando em relação ao restante dos setores. Nós temos aqui, de acordo com a Agência Nacional das Águas, diz que 72% da água utilizada no Brasil, ela está relacionada com o uso na agricultura. Uso animal, ou pecuária, essas outras atividades, cerca de 9%. Uso industrial, cerca de 6%. Diretamente, utilizado diretamente nesse recurso, e uso doméstico, cerca de 10%. Então, nós temos esses dados que são bem preocupantes por causa do destaque, da alta quantidade dessa atividade, desse setor, né? Bem, então, ela é um recurso muito consumido na agricultura. A gente pensa no que é cultivado na agricultura, que são os vegetais ali, a maioria, né, do que é produzido diretamente na agricultura, nós temos aqui os vegetais, e eles dependem diretamente da água por causa do seu sistema, do seu metabolismo, utilizam a água como um recurso, então eles dependem desse recurso. Além disso, a gente tem um problema de má distribuição de chuvas. E por isso que a agricultura ela é um setor que apresenta maior demanda por água. Por que má distribuição? A gente vê que no Brasil, falando do Brasil, a distribuição de chuva ela não é algo que é contínuo, que ocorre de maneira natural em todos os estados e que ela é dividida. Não ocorre isso. Nós temos regiões que chove muito, por exemplo, as regiões amazônicas, e temos regiões que têm restrição a esses eventos, como, por exemplo, no Nordeste, a região do sertão nordestino, que chove muito pouco. Então, nós temos não tem uma boa, uma distribuição equilibrada desse recurso. Por isso que, como a expansão agrícola, nosso país ele tem um viés muito elevado em relação à agricultura. Ela é uma das fontes aí mais importantes no Brasil, e por isso que, como a expansão da fronteira agrícola vai ampliando para localizações onde não tem esse recurso distribuído de maneira homogênea naturalmente, a irrigação é uma atividade muito utilizada dentro desse setor.
e é a irrigação que causa impactos altíssimos e também o consumo elevado desse recurso. Outro ponto essencial é que a água utilizada na agricultura, ela também tem que ter uma qualidade íntegra. Por quê? Porque pode gerar o perigo de contaminação das lavouras e do solo. Então, aqui também a água ela deve ser uma água de boa qualidade. Travado aqui, pessoal. Bem, falando ainda sobre o uso da água na agricultura, de acordo com a FAO, quase metade da água empregada no campo, ela é desperdiçada. E olha só, pensa naquela quantidade enorme, 72% da água utilizada no Brasil, ela está relacionada com o uso na agricultura. E a gente pensa que metade dessa água, ela é, na verdade, desperdiçada. Então, se diminuísse o consumo em 10% dessa água utilizada na agricultura, falando na utilização mundial, seria suficiente para abastecer 2 vezes a população mundial. Então, nota que o cuidado no uso desse recurso é muito importante. Mas como diminuir o consumo de água na agricultura sem diminuir sua produtividade? Nós temos hoje tecnologias que são muito alinhadas com essa temática, que visam, então, aumentar até a produtividade, porque o recurso ele vai ser mantido ali no local onde a planta realmente necessita, que é próximo ali à raiz. Então, não tem a questão da lixiviação, da compactação do solo por causa da irrigação, onde a água cai com uma pressão elevada, que é a irrigação por gotejamento. Tem sido muito utilizada atualmente, vem ganhando espaço, onde nós temos tubos que têm pequenos orifícios onde a água vai, então, gotejando, e ela goteja diretamente no solo. Aqui não tem desperdício e também não tem a questão da compactação do solo. E esse tipo de recurso, esse tipo de tecnologia, pode gerar uma economia de até 50% da água utilizada na irrigação. Além disso, não lava o solo, não compacta o solo por causa do outro tipo de sistema de irrigação mais comum, e ela então uma atividade que deve ser implantada tendo uma eficácia muito elevada. Bem, depois da agricultura, que é o setor que mais consome água, a água nos processos industriais, ela vai ser utilizada dentro da incorporação dos produtos, na lavagem dos materiais, dos equipamentos, das instalações, além da utilização em sistema de refrigeração e em caldeiras para a produção. Então, é outro setor que tem um alto impacto na utilização de água. Bem, além disso, um grande problema em relação do uso industrial da água é porque ela gera o denominado efluente industrial. Esse que ele pode conter, então, resíduos tóxicos ao meio ambiente e também à população. Por isso que o tratamento antes de sua devolução aos ecossistemas é de fundamental importância e também de obrigação daquele que é responsável pela indústria. E após isso, então, após o tratamento, a água ela pode ser ali implementada em sistemas de reuso, algo muito alinhado com o papel do gestor ambiental, de criar situações que possam, então, reutilizar esse recurso, ou seja, não demandar mais recurso, e dentro desse aspecto, diminuir o impacto da utilização da água. Ou seja, então, a implantação desse tipo de medida que pensa e utiliza tecnologias que visam o reuso é uma medida denominada uma medida sustentável. E depois da agricultura, então, o setor que mais consome água, falando de atividades, é, então, o setor industrial. E quando a gente pensa que nós vivemos um momento de uma crise de abastecimento, acaba criando um ambiente que é propício ao desenvolvimento do quê? De novas tecnologias que utilizam um baixo consumo de água, que visam tratamento e principalmente o reuso.
Esse setor é um setor preocupante e que tem que ser levado altamente em consideração, porque é um setor que apresenta um enorme risco de contaminação dos recursos hídricos e também, consequentemente, no solo. E falando sobre o consumo, agora a gente traz dados aqui que são impressionantes, que a gente não tem ideia do consumo de água necessário para que gere um produto dentro do setor industrial. Olha aqui, para cada 1 litro de cerveja produzido, é utilizado 5,5 litros de água. Aqui falando desde a água utilizada na produção, mas na água para a preparação da embalagem, de toda a cadeia produtiva envolvendo a produção da cerveja. Arroz. 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água. Olha a manteiga. 18 mil litros para cada quilo de manteiga produzido. 1 quilo de carne de boi, 17 mil litros. Frango, 3.700. Olha só, é impressionante a quantidade de água. 1 quilo de queijo, mais 5 mil litros de água. Então, são um setor que realmente demanda altamente desse recurso e sendo necessário ali. Então, por isso que a aplicação de tecnologias são de fundamental importância para a diminuição da utilização desse recurso. O uso mais nobre da água, considerado o uso mais nobre, é o abastecimento público. Porém, ele acaba sendo menos representativo em volume. Trata-se, quando a gente ainda pega per capita, então acaba sendo menos representativo. É uma obrigação do poder público proporcionar o abastecimento de água potável a toda a população. E para que ela seja potável, a água deve ser tratada de modo a atingir os padrões de qualidade estabelecidos. Certo? Então, são aqui usos importantes. Outro uso também é um recurso utilizado na navegação. Entretanto, é uma atividade que pode ocasionar impacto aos recursos naturais, como poluição, desequilíbrios ecológicos. Olha aqui, ó, derramamento de óleo de um navio. Também aqui, olha só, a utilização da navegação. Mas também pode trazer acidentes como vazamento e contaminação. Além disso, pode trazer, introduzir espécies invasoras, como o mexilhão dourado, é uma praga, que é considerada uma praga, uma espécie invasora que causa muitos problemas. É um mexilhão que ocorre naturalmente na China, e possivelmente ele foi introduzido no Brasil por causa da água de lastro que os navios trazem. Causa muito problema, muito impacto aqui no Brasil atualmente, muito associado com as usinas hidrelétricas, porque ele se localiza ali na região das turbinas, gera diversos problemas. E aqui, na matriz energética no Brasil, baseada nas usinas hidrelétricas, a geração de energia aqui no Brasil, ela mantém esse tipo de atividade. 90% da energia elétrica produzida no Brasil é decorrente de usinas hidrelétricas. Nós temos mais de 150 usinas no Brasil, e elas variam de tamanho e também de produtividade. Nós temos aqui foi considerada por muito tempo a maior no mundo. Acho que hoje, possivelmente, nós temos uma na China que é maior do que a Itaipu. A Itaipu Nacional, que é do Brasil e do Paraguai. E ela tem uma produção elevadíssima, sendo muito importante. Outro também utilização dos recursos hídricos é a questão de recursos pesqueiros e também o uso na recreação, ela também tem esse aspecto. Então nós temos aqui que os indicadores de água no mundo mostram que 884 milhões de pessoas não têm acesso direto à água e que 40% da população mundial estarão vivendo em áreas com pouco acesso a esse recurso em 2050. 263 milhões de pessoas no mundo gastam mais de 30 minutos para buscar água nos lagos ou rios. E 150 milhões de pessoas gastam mais de 30 minutos para buscar água em lagos e rios. Aqui são dados mostrando a dificuldade de muitas pessoas em relação à obtenção desse recurso. Então,
Então, por isso que a implantação de medidas de consumo sustentável é de fundamental importância, visando então a redução do consumo d'água, a redução da poluição e também a mudanças de hábitos em diferentes setores da economia. E aqui também pensando, fazendo uma reflexão sobre as mudanças dos nossos hábitos em relação à manutenção desse recurso. Momento de interação, vamos aqui para o nosso exercício número 1. Segundo uma Organização Mundial de Estudos Ambientais, em 2025, 2 de cada 3 pessoas viverão em situação de carência de água, caso não haja mudança no padrão atual de consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria... Qual dessas alternativas seria, então, uma alternativa adequada e viável visando a prevenção à escassez desse recurso? Vamos lá, pessoal. Qual a alternativa? A questão aqui no chat do Diógenes, que diz, dentre esses assuntos, acho que os assuntos que nós estamos trabalhando aqui na gestão ambiental, qual desses é de sua preferência? Eu acabo não tendo um assunto de preferência, porque o que a gente trabalha aqui na gestão ambiental são assuntos muito relacionados. Por exemplo, a gente trabalhando agora aqui esse ponto das questões associadas aos recursos naturais é o que me chama muita atenção aqui na disciplina, porque é da minha formação essa relação de cuidado com os recursos naturais. Mas se a gente não tem ali os programas associados com a implantação de legislação, de programas que visam, então, o desenvolvimento de atividades como o papel do gestor ambiental, a gente acaba deixando de lado essa questão de preservação. Então, essa relação entre os assuntos que a gente trabalha na gestão ambiental, eles me chamam, de uma maneira geral, muita atenção. Mas, se fosse colocar ali as questões da discussão dos recursos naturais, é o que mais me chama atenção, que eu tenho mais afinidade, certo? Vamos ali ver a nossa atividade. Olha aqui, pessoal, a alternativa número 1 diz que desenvolver processo de reutilização de água é muito importante. Explorar leitos, ampliar a oferta, captar, olha só, essas outras alternativas, elas falam em aumentar a utilização. Então, a alternativa correta é a alternativa A, desenvolver processo de reutilização de água. Questão número 2 diz, à medida que a população, o consumo, a produção industrial e as cidades crescem, aumenta-se também a demanda pela água, que é necessária no uso doméstico, nas indústrias, na produção agropecuária, etc. No que diz respeito ao consumo dos recursos hídricos, assinale a alternativa que expõe onde a água é requerida em maior quantidade. Vamos lá, pessoal. Qual a alternativa? Uma questão da Rosane diz aqui, ó, qualquer tipo de água pode ser reutilizada ou há algum padrão que defina o uso? Não, isso aqui é uma questão importante. Não é qualquer tipo de água que pode ser reutilizada, isso vai estar associado com o uso da água para aquela determinada atividade. Nós temos atividades ali que até suportam, então, uma água que não tem uma qualidade tão elevada, mas, por exemplo, na agricultura nós temos que ter uma água que tem uma qualidade elevada. E também depende do processo, né, que a gente está ali utilizando, se ela é uma água que vai estar associada com o resfriamento das caldeiras. Então, depende muito do uso da água, para que aquela água é utilizada, certo? Mas sim, é um ponto importante, a questão da reutilização. Muitas vezes a água ela não pode ser utilizada, a gente vê indústria frigorífica, há uma elevada quantidade de água utilizada, porque pouco dessa água pode ser utilizada. Nós temos ali muitos produtos que acabam contaminando, né, diretamente esse recurso, e que às vezes o tratamento eles não conseguem, então, devolver a qualidade natural desse recurso. Então, isso aqui é um ponto importante, tá? E agora, nossa questão número 2, qual a alternativa, pessoal? Vamos lá. Na criação de animais para o consumo e higienização dos criatórios, na agricultura, em especial na irrigação das lavouras. Pessoal, batemos bem aqui nessa
essa tecla. Aí a agricultura, muito por causa da utilização da irrigação, 72% no Brasil da água utilizada, ela está associada com esse setor. Então, alternativa correta, alternativa B de bola. Bom, vamos aqui avançando aqui, vamos aqui para o nosso segundo ponto, que é o controle ambiental da água. Bom, aqui nós vamos trabalhar assuntos relacionados diretamente na questão do controle ambiental da água, ou seja, estações de tratamento de água, mecanismos para poder manter ou então dar manutenção e devolver aspectos naturais desse recurso. A primeira estação de tratamento de água, ela data de 1874 e ela visava, então, despoluir o rio Tâmisa, que ocorre na Inglaterra. A primeira tentativa foi a utilização de filtros de areia, então foi aqui o primeiro relato associado com a questão de tratamento de água. No Brasil, mais ou menos 20% da água ela é tratada para reintrodução e 42% da população possui saneamento. Então, a gente vê que esse dado ele precisa aumentar, porque não é todo, menos da metade da população que apresenta esse recurso de questão de saneamento da água. Então, a implantação de sistemas de tratamento de resíduos sólidos e efluentes industriais e também de esgoto domésticos é uma forma de reduzir a contaminação da água. Órgãos públicos de controle do meio ambiente vêm exigindo medidas de controle para a segurança da saúde pública e de defesa da qualidade ambiental. Então, nós temos aqui que os sistemas de tratamento de água e ou efluentes são constituídos por uma série de operações e processos empregados para a remoção das substâncias indesejáveis ou então a transformação em outras formas menos prejudiciais à saúde e também aos ecossistemas. Os processos de tratamentos de efluentes são reunidos em diferentes grupos que envolvem as características físicas, químicas e biológicas da água, sendo, então, processos físicos, químicos e biológicos. Pensando na estruturação de um sistema que visa a implantação de controle e também de manutenção desse recurso, nós temos o sistema de tratamento de água. Sistemas de tratamento de água, basicamente têm ali uma linha de processamento que se inicia numa etapa física, que visa a remoção ou a transformação dos poluentes de maneira física, visando, então, a separação dos sólidos em suspensão ou, então, na homogeneização ou diluição das águas que serão tratadas. E como é utilizado esse aspecto de etapa física? Aqui nós temos a implantação de sistemas como a utilização de grades de limpezas, as peneiras, muito utilizadas, caixas de areia para filtração, tanques de retenção de materiais flutuantes, os decantadores e também a utilização dos filtros. Após isso, nós temos aqui a etapa química, que ela vai utilizar produtos químicos para aumentar a eficiência na remoção de um elemento ou também de uma substância que se encontra na água, ou então visa modificar a estrutura desse componente que se encontra na água para que ele não prejudique a saúde humana e nem o equilíbrio do ecossistema. Muito utilizado no sistema de tratamento de água, nós temos aqui o alumínio, que ele visa a coagulação e a floculação das impurezas. Ele é um agente coagulante que vai entrar em contato direto com as impurezas e esse contato ele acaba, então, pesando mais. Então, as impurezas elas vão decantar, vão se depositar no fundo dos tanques e assim é possível, então, fazer aqui uma limpeza mais eficaz. Então, olha aqui, uma etapa química que vai utilizar, então, um coagulante para poder, então, fazer a limpeza desse recurso. E temos também aqui a etapa biológica. Na etapa biológica, então, como o nome já diz, são processos biológicos
que vão depender da ação de micro-organismos. Então, uma vez que esses fenômenos de respiração e alimentação desses micro-organismos, eles ocasionam na transformação da matéria orgânica em compostos simples, como, por exemplo, sais minerais, gás carbônico e água, eles são utilizados também dentro desse aspecto de tratamento de água. Então, podemos também ter aqui esses pontos onde há introdução de micro-organismos para também melhorar a qualidade da água, diminuir os impactos diretos dos micro-organismos, utilizando também esses recursos, utilizando os próprios micro-organismos distintos para eliminar essa poluição, essa má qualidade da água. Bom, temos também aqui um ponto importante de tratamento de águas residuárias. Ele é, então, classificado com uma fase preliminar, uma fase primária, uma fase secundária e uma fase terciária. O tratamento preliminar é aquele que tem a finalidade de remover apenas sólidos grosseiros, normalmente aplicados em qualquer tipo de água residuária. Ele trata-se de um processo físico. Então, o primeiro ponto aqui é o tratamento preliminar, que vai aplicar ali processos físicos. Temos o tratamento primário, que é aquele com a finalidade de remover resíduos finos em suspensão nos efluentes, que também pode ser utilizado em qualquer tipo de despejo e pode utilizar tanto processos físicos quanto químicos. Tratamento secundário é utilizado para depurar as águas residuárias por processos biológicos, que tem a finalidade de reduzir o teor de matéria orgânica nos despejos. E temos, então, a última etapa, que é o tratamento terciário, que é um estágio avançado de tratamento nas águas residuárias, visando a remoção de substâncias e micro-organismos que não são removidos nas etapas anteriores e que possam ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Aqui, então, vai ser utilizado processos químicos e físicos, então, etapa terciária. Bom, então, após o tratamento da água do etapa terciária, a água ela poderá ser utilizada, inclusive, para fins potáveis. Bem, então aqui nós vimos as etapas de tratamento de águas residuárias, então nota a importância do cuidado dentro desses aspectos. Por quê? Porque nós temos aqui o cuidado da manutenção dessa água que vive, então, em um sistema fechado, lembrando que a água ela é decorrente de um ciclo onde ela não aumenta nem diminui naturalmente. Se a gente não tiver nenhum evento distinto, eventos amplos, essa água ela vai ser mantida dentro desse sistema fechado. Então, se a gente perde ali uma quantidade de água por causa que ela não pode ser reutilizada, não pode ser reaproveitada, a gente tem que a maior parte da água, nós já trabalhamos isso nessa disciplina, que é grande, mas é disparada, a grande maior parte da água, ela é uma água que a gente não consegue ter o uso para muitas atividades, que é a água no oceano, que ela é salgada, então ela vai ser importante ali para recursos pesqueiros, para navegação, mas ela não pode ser utilizada na agricultura, por exemplo, não pode ser utilizada para o consumo. Temos até processos de dessalinização, mas são processos que acabam utilizando uma grande quantidade de energia e que então são problemas que são difíceis de trabalhar. Então a água que nós temos na maior parte ali do disponível é uma água que a gente usa muito pouco e que não consegue utilizar, pelo menos, para muitas atividades. Outro ponto é ver que a água que poderia ser consumida, grande parte ela está ali, e são fontes importantes que estão nas geleiras. Então, a água mesmo apta ao consumo direto, uma água com qualidade, ela tem uma grande escassez, e a gente viu ali, discutimos anteriormente na nossa aula, que nós temos uma elevada quantidade de pessoas que não têm acesso direto a esse recurso. Então, uma problemática muito importante a gente destacar aqui na nossa disciplina.
Bem, então, a água ela vai ser captada de fontes como os rios e represas para o abastecimento da população e do consumo humano. Então, de maneira geral, quando a gente tem aqui uma água chegando à nossa casa de boa qualidade, ela vai então ser captada nessas fontes e vai passar por uma estação de tratamento de água que tem a sigla ETA. A qualidade da água ela vai ser determinante na designação do seu uso e em todos os setores há um risco de contaminação da água. Então todos os setores eles vão ter esse risco iminente de contaminação. Alguns setores contaminação mais preocupantes, outros menos, mas podem então dessa maneira também contaminar. Então por isso que as ferramentas de controle elas são essenciais para garantir o abastecimento da água com qualidade. Então, temos as etapas de tratamento da água, aqui pensando na estação de tratamento de água, que é, primariamente, a adição de coagulantes, após isso, um processo de sedimentação dos coágulos, a filtração e a desinfecção. Então, nós temos pontos aqui de um esquema simplificado dos componentes de uma estação de tratamento. Inicialmente, a água não tratada vai chegar aqui a um ponto que vai ser adicionado produtos químicos e ele vai ser misturados. Olha aqui o ponto 1, tanque para mistura dos produtos químicos, aqui gerando processo de coagulação ou floculação. Após isso, nós temos os tanques para floculação e o decantador. Olha, o decantador ele já é feito aqui, a sua parte do fundo, feito de uma maneira para que os produtos decantem e fiquem depositados nessa região. Após isso, vai ser no tanque 4 um filtro rápido de areia. O que passa aqui, que não foi decantado, que não ficou preso, vai ficar retido aqui nesse tanque de areia. E depois nós temos aqui a etapa de desinfecção com cloro. Então, essa água é clorada. E depois o tanque de armazenamento de água limpa. Esse é o reservatório de água tratada. E depois ela vai estar pronta para distribuição para a comunidade. Entretanto, ponto importante é que essa água só pode ser disponibilizada à população após testes em laboratório para comprovar a eficácia desse tratamento da água, certo? Então, aqui pontos importantes quando a gente pensa no tratamento da água. Agora a gente chega aqui no nosso segundo momento de interação, questão número 3, que diz: uma das formas de reduzir o gasto de água na agricultura é a adoção de métodos de irrigação com foco na economia de recursos hídricos. Uma dessas técnicas é a irrigação por gotejamento. Sobre ela, estão corretas as afirmativas a seguir, exceto a irrigação por gotejamento tem por objetivo o atendimento das necessidades hídricas da plantação sem que haja desperdício ou excesso. O impacto sobre os solos é mínimo, pois não há escoamento superficial da água nem impacto de queda no chão. Com o uso de sistemas de irrigação por gotejamento, a água corre por meio de tubos de polietileno sob pressão e gota a gota, de maneira controlada, atinge a raiz da planta. O nível de aproveitamento da água no sistema por gotejamento é quase total. A evaporação e desperdício de água são mínimos. Nesse tipo de método de irrigação, há comprometimento maior da fertilização do solo, uma vez que a água depositada na raiz carrega os nutrientes para camadas profundas do subsolo. Qual dessa alternativa ela não é uma afirmativa correta em relação ao sistema de gotejamento? Já voltamos, pessoal. Vamos lá. Qual a alternativa? Bem, pessoal, vamos aqui.
Olha, o que aqui não está relacionado com a tecnologia de irrigação por gotejamento. Aqui diz, ó, a alternativa é, nesse tipo de método de irrigação, há comprometimento maior da fertilização do solo, uma vez que a água depositada na raiz carrega os nutrientes para camadas profundas do solo. É nem ter pressão para isso, né, para poder levar essa água, então, esses nutrientes, então, a alternativa que não está correta é a alternativa E. Vamos trabalhar aqui uma situação, problema que diz, você sabe como funciona uma estação de tratamento de efluentes? Vamos lá, pessoal, isso aqui é para vocês responderem. Uma extração de tratamento de águas residuárias, ela tem as fases dela, preliminar, primário, secundário, terciário, sendo que na preliminar, nós temos a remoção dos sólidos grosseiros através de processos físicos. Na primária, remove resíduos finos de suspensão, processos físicos e químicos. Secundária, nós temos a depuração das águas residuárias, redução de matéria orgânica através de processos biológicos. Etapa terciária, nós temos a remoção de substâncias e micro-organismos prejudiciais, tornando-a potável. Processos físicos e químicos. Sendo que nós temos aqui as etapas para o tratamento da água para o abastecimento. Primeira etapa, com adição de coagulantes, para realizar a aglutinação de partículas em suspensão, processo químico. Após isso, nós temos a coagulação ou então a floculação, que vai ativar os coagulantes por misturadores, então um processo físico. A etapa 3, que vai gerar a decantação dos flocos nos fundos dos tanques, tornando a água translúcida, um processo físico. A quarta etapa, nós temos a filtração por filtros de areia para a remoção do material aglutinado, um processo físico. A quinta etapa, desinfecção com cloro para eliminação dos possíveis micro-organismos presentes na água tratada, também é um processo químico. E, por fim, nós temos aqui a fluoração, que consiste na adição do flúor na água do abastecimento para o abastecimento humano, que é um processo também químico. E antes, a água deve, então, passar por análises laboratoriais para verificar a qualidade a sua qualidade, se ela está apta ou não para o consumo, certo? Bem, então nós temos aqui a finalização da nossa aula de hoje. Então, o que nós trabalhamos na nossa aula? Nós trabalhamos um ponto muito importante, associado aqui com a nossa disciplina, finalizando, na verdade, essa questão de controle ambiental dos recursos. Então, nós trabalhamos, até o momento, controle ambiental da atmosfera, trabalhamos o controle ambiental do solo, e vimos agora o controle ambiental da água. Finalizamos aqui, olha só, quando a gente trabalha esses pontos de controle ambiental, está muito alinhado com o trabalho e o papel do gestor ambiental dentro dessas atividades. E hoje nós vimos, então, o uso da água aqui no Brasil, e é uma distribuição em relação ao uso da água, acaba sendo mundial das grandes nações que são produtoras dos recursos relacionados à agricultura. A água vai ser um recurso importantíssimo. Após isso, trabalhamos, então, o controle ambiental da água, vimos a qualidade da água e o tratamento dos efluentes. Na verdade, que acaba tá repetido, né, pessoal? Então, nós vimos aqui no controle ambiental da água, os sistemas de tratamento da água, nós vimos as etapas que são importantes. A questão da qualidade da água, vimos os sistemas de captação da água, os tratamentos dos efluentes, a estação de tratamento dos efluentes. Então, foram os pontos que nós abordamos na aula de hoje. Então, pensando que o nosso papel dentro desse aspecto de manutenção desse recurso é de fundamental importância, vamos nos colocar como ponto integrante desse sistema de controle, pensando em situações mínimas que possam, então, diminuir o consumo da água, fechar a torneira enquanto escova o dente, fechar a torneira do chuveiro enquanto ensaboa o corpo, fechar a torneira enquanto ensaboa a louça, evitar ficar lavando calçadas ao tempo todo, desperdício, a torneira aberta.
Então, essas ações que são pequenas, quando a gente pega toda a população alinhada nesse pensamento, nós podemos ter ali um ganho enorme e também a manutenção desse recurso para gerações futuras. Então, dessa maneira, pessoal, a gente finaliza a nossa aula número 10. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.